Tudo bom, meus amigos do primeiro ano do NAP? Como é que estão vocês? Fazendo as nossas AQs, avaliações quinzenais, não é isso? Estudando sempre, tirando sempre um tempinho em casa para a leitura do livro, a parte teórica. E os livros, depois de cada capítulo, têm exercícios e você precisa fazê-los. Eric está mandando a nossa coordenação uma série de provas para vocês resolverem, irem treinando. É outra coisa importante. Não existe atleta sem o treino. Não existe atleta campeão sem a responsabilidade com o treino, a disciplina, a vontade de vencer. Não é isso? Muito bem, estamos no capítulo 5, falando sobre as filosofias helenísticas. Já falamos sobre o cinismo, e a gente viu que a palavra cínico não tem nada a ver com o que popularmente a gente entende por cinismo, não é? O cinismo é a escola filosófica que se caracteriza genericamente pelo desapego às coisas materiais, a posse e a propriedade de bens materiais, pelo desprezo ao luxo, pelo desprezo ao conforto, às coisas que podem impedir o aperfeiçoamento do espírito. O melhor exemplo, né, da escola cínica foi aquele menino Diógenes, não é isso? Muito bem. Aí depois falamos sobre o epicurismo. Epicuro de Samos é o camarada que representa melhor esse pensamento. E aí vimos que o epicurismo, ele tinha uma ligação com a filosofia sistemática de Aristóteles e Platão. Por exemplo, né, a ideia de que era necessário existir um conhecimento sobre a natureza, é o que eles chamavam de física, que era necessário organizar o pensamento para você atingir a verdade e com ela a virtude, era a lógica, não é isso? E por fim, o aspecto do comportamento, tanto social quanto individual, era a ética. Nós vimos que tanto o cinismo, quanto o epicurismo, quanto o estoicismo são doutrinas filosóficas, né, pensamentos filosóficos que se desenvolvem a partir das conquistas de Filipe II da Macedônia e o filho dele, Alexandre da Macedônia. É um mundo de guerras, de conquistas e de escravidão que está crescendo. Então, é um mundo de conflito e, portanto, um mundo de insegurança. O que o epicurismo, o estoicismo, o cinismo e também o ceticismo querem encontrar é uma situação de equilíbrio, como diziam os gregos, não é? Sofrosine, equilíbrio. O que é que vai poder me fazer feliz? Como é que eu posso desfrutar da existência se a existência é tão incerta? Se ontem eu fui dormir, né, na minha casa, na minha propriedade, com meus escravos, minha família, e hoje eu acordei com a minha cidade, a minha polis cercada por exércitos estrangeiros, minha cidade foi invadida, eu fui feito prisioneiro, eu e minha família, e vamos ser transformados em escravos. Que mundo é esse em que não há segurança? Então, onde buscar essa segurança? Por isso que as filosofias helenísticas vão se voltar para os aspectos éticos. Como é que eu posso ser feliz pessoalmente no mundo inseguro? Já que a felicidade comum, o bem comum, a cidadania, está prejudicada. Porque agora mandam aqueles que têm força, a força das armas, a força dos exércitos. Então, essa busca do aperfeiçoamento pessoal
e do aperfeiçoamento moral é uma das características das filosofias helenísticas. Vimos que o estoicismo, com Zenão de Cício, não é, era inicialmente divulgado pelos corredores dos grandes edifícios públicos, nas polis, nas urbes. Esses corredores, não é, essas galerias, né, de colunas cobertas, eram chamadas em grego de stoa. Então a filosofia que era produzida nesses corredores, né, nessas galerias, nesses pórticos, era chamada de estoicismo, né, para ter um nome. Então o estoicismo fala que, como Aristóteles diz, não é, o objetivo de todo ser humano é a felicidade. Eudon em grego, que também significa prazer, né? Prazer no sentido de estar bem, de estar satisfeito. Como alcançar essa eudon, essa felicidade? Zenão de Cício, né, e os seus seguidores estoicistas falavam que a busca do prazer é um desejo natural do homem. Mas existem os prazeres positivos e os prazeres negativos. Os prazeres negativos são aqueles que podem nos levar à morte, ao desapreço, ao declínio espiritual, ao vício, à decadência moral. Então, são prazeres momentâneos que parecem dar a alegria, mas somente naquele momento. A continuidade desses prazeres vai destruindo o nosso corpo. E destruindo o invólucro do espírito, o espírito também será destruído. Portanto, a busca do prazer tem que se ater, tem que se limitar aos chamados prazeres positivos. Por exemplo, todos nós precisamos comer. Então, comer nos dá prazer. Então, nesse caso, a gente deve procurar alimentos que despertem em nosso paladar uma sensação de prazer. Mas atenção, diz Zenão e os estoicistas, né, e os estoicos. Alimentar-se tem um limite. Tudo tem uma medida. Os franceses chamam de sens de medir. Sens de medir quer dizer o sentido, o senso, o bom senso, o juízo, não é, de medida, de exatidão. Nem o exagero, nem a falta. Não é? É o equilíbrio, de novo, a sofrocínio. Então, aquela ideia que os hinduístas, não é, falam comumente. Quando você se sentar à mesa e houver alimentos deliciosos, coma um pouco de todos eles. Mas saia da mesa ainda com vontade de comer um pouquinho mais. Nunca saia da mesa feito esse povo mal educado, sai batendo na barriga. Eita, garoto, se comer feito um jumento. Isso não é estoico. Isso não é equilíbrio. Isso não é sofrocínio. Beber um bom vinho, um bom uísque, uma bebida de qualidade, que não faça mal ao seu organismo e que principalmente não exagere na quantidade. Dizia Zenão, não é, que o vinho, na medida certa, eleva o espírito. No exagero da medida, lança o espírito ao espaço, de onde ele irá despencar para a morte. O que quer dizer isso? Bebendo na medida, eu terei saúde. Pronto. Bebendo no exagero, eu vou perder o bom senso, a racionalidade. E daí para frente, as minhas ações se tornarão irresponsáveis. E isso pode me levar à morte. Né? Eu elevei o espírito de tal maneira que eu perdi o controle sobre ele. Né? Ele saiu de dentro de mim e vai terminar caindo. Então, no beber, no comer, no vestir,
o luxo é o desnecessário. Você precisa ter uma roupa confortável, na qual você se sinta bem. Mas uma roupa cujo preço não vale o pano, o tecido de que é feito, e é só uma grife para você sair expondo como se fosse um outdoor, fazendo propaganda da marca, você não está procurando a felicidade. Você está num consumismo desesperador que o levará à infelicidade, porque virá uma nova marca, mais cara, e muitas vezes você não vai ter condições de comprá-la, e ficará no desespero, eu queria ter isso, quando na verdade aquilo é um mulambo, aquilo é um trapo, aquilo é um pedaço de pano que não vale o preço que está sendo cobrado. A mesma coisa com o sapato. O calçado tem que lhe dar conforto, segurança no andar, né? Justeza, firmeza e conforto. Mas quando você agrega a esse sapato uma marca e aquilo que, né, vale no máximo R$100 passa a custar 400, isso é o caminho da sua infelicidade, né? Os estoicos dizem que é a medida certa na escolha de tudo, no fazer, que levará à virtude, e a virtude nos levará à felicidade. Lembre que, enquanto o cinismo prega o desapego completo, né, os estoicos, os epicuristas dizem não, desapego completo não. Ninguém precisa dormir em cima de uma pedra, nem no chão, ao relento, chovendo e debaixo do sol. Agora você não precisa estar debaixo de uma casa toda de mármore coberta de ouro. Não é isso? Então, o bem material que você precisa ter, ele terá que ser sempre aquele bem material que é necessário, nunca além do necessário. Somente o necessário, né? O extraordinário é demais. Você já ouviu isso em Rei Leão, não é? Quem não viu, veja, né? É exatamente isso, né? A felicidade da vida não é o exagero, nem o desperdício, nem a ostentação. Muito bem, a gente já viu que isso vai chegar ao mundo romano também, essas ideias, não é? Aí a gente vai ver agora, ainda no capítulo 5, no meu livro, a página 88. Mas se lembre que os livros podem estar diferentes em função, a página em função da edição. O ceticismo. Vamos lá ver? A terceira das correntes filosóficas, o ceticismo, é diferente do que ocorreu no jardim epicurista e no pórtico estoá. Não fundou um conjunto de doutrinas que pudessem ser transmitidas de um mestre para discípulos. É melhor a gente dizer que o ceticismo foi um movimento individual. Aquelas ideias passavam para pessoas, mas nunca era um ensinamento, como o epicurismo, o estoicismo e o cinismo foram. O ceticismo pode ser definido nas seguintes, dividido nas seguintes fases. Estou lendo o livro, né? O ceticismo antigo, o ceticismo acadêmico e o novo ceticismo. É sobre esse ceticismo acadêmico e novo ceticismo que a gente vai falar. Há uma outra classificação proposta por Victor Brochard, não é? Baseando as diferenças do ceticismo em relação aos céticos originais. Há um ceticismo prático, não é? Que se deve a um personagem, a um filósofo chamado Pirro e Timon, um ceticismo dialético, Enesídemo e Agripa, um ceticismo probabilista da nova academia, representado por Ercilau e Carnéades, e um ceticismo empírico, encabeçado por Sexto Empírico. É uma divisão, digamos assim, mais técnica, para quem vai estudar filosofia, para quem vai fazer o curso de filosofia. Para nós, basta o estudo das ideias de Pirro. Ele vai ser o autor com o qual nós iremos trabalhar, inclusive porque o SSA e o Enem trabalham basicamente com o ceticismo de Pirro.
Pirro teve uma vida pobre e conseguiu sobreviver por meio da pintura, né? Ele era artista. Não deixou nenhuma obra escrita, mas um camarada que foi seguidor de Pirro, chamado Timon, falou sobre ele. E aí fez uma pequena biografia e, como é que a gente diz, organizou as ideias de Pirro, e através desse escrito de Timon a gente sabe o que Pirro pensou, né? Basicamente, os céticos acreditam no seguinte: não há uma verdade infalível, não há uma certeza que você possa dizer 100%. Há sempre uma probabilidade daquela certeza ter um pequeno erro, um médio erro ou até mesmo um grande erro. Então, acreditar que existe uma certeza sobre qualquer coisa, os céticos são contra isso. Claro, os céticos mais radicais dizem que não há certeza de nada, não é? É o caso, não é? Que é Zenão de Eleia. E aqueles que dizem que há uma probabilidade, como por exemplo, não é? Como é o nome dele, meu Deus do céu? Que é da época de Sócrates. Oh, meu Deus, me fugiu o nome dele, mas já já eu me lembro, que dizia Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras era de um ceticismo relativista. Não, existem algumas coisas sobre as quais a gente pode ter alguma certeza, mas não há uma certeza plena sobre tudo. A ideia de que Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolvem, que é possível se chegar à verdade, que existem coisas que são verdades absolutas. Muito bem. O que diz mais Pirro e outros céticos que seguiram Pirro? Diante da impossibilidade, mesmo que provisória, de dizer o que as coisas realmente são, qualquer julgamento é temerário, é perigoso, né? Você dizer, mas por conta disso vai acontecer isso assim. Não. Pirro diz que isso não é possível, porque você está se baseando na ideia de que aquela verdade, né, aquela afirmativa que você acredita como verdadeira, ela necessariamente levará você a uma conclusão também verdadeira. Pirro diz que não. Isso não existe. Os dogmáticos são aqueles que dizem que a verdade existe mesmo, que é possível, através do conhecimento da ciência e da filosofia, se chegar a enunciados verdadeiros. Já os chamados céticos acadêmicos dizem que não existe verdade. Todo conhecimento é provisório e, portanto, pode ser desmanchado. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo porque, se eu digo que não existe certeza sobre coisa alguma, então não existe certeza de que o ceticismo é verdadeiro. Veja que isso é uma contradição. O ceticismo radical é uma contradição. Não é possível se chegar à verdade. Não existe a verdade. Se essas afirmativas estão certas, elas são verdadeiras. E se elas são verdadeiras, existem verdades. Está percebendo? Todo radicalismo é contraditório. É por isso que o preconceito é burro. Primeiro porque é pré-conceito. Ou seja, antes de você estudar, você já forma uma ideia e considera ela verdadeira. Está entendendo? Radicalismos são, em primeiro lugar, demonstração de burrice. Porque ao dizer isso é que é verdade, sempre foi assim, não vai mudar. Você nota que todo radical, ele é muito feroz. Há muito de emoção e pouco de razão. E você sabe que a filosofia desconfia muito da emoção. A emoção é boa, claro, se ela é bem dirigida. Mas quando a emoção quer ser o suporte, a base para defender algo que vem da razão, aí esse negócio não funciona. De jeito nenhum. Não funciona. A razão não precisa da emoção para ser demonstrada. A razão precisa do raciocínio, né? Precisa de juízos que se encaixem, né? De afirmativas que estejam
correlacionadas. Precisa da observação, de métodos que nos levem a chegar ao objetivo que nós desejamos. Então, todo radicalismo nos leva a opiniões que são indefensáveis, que ninguém vai acreditar aquilo como verdade. Ainda que se acredite, depois a gente vê o engano. E a terceira forma, os céticos não se cansam de buscar a verdade, né? Apesar de dizer que a verdade é relativa, os céticos moderados, eles sabem que a gente precisa de algumas certezas. Senão você não consegue viver. Se você não definir, olha, matar alguém é ruim. Eu não posso negar que isso é uma verdade, é uma prática comum em toda a sociedade. Porque se eu disser, não, a qualquer momento, se você quiser matar, pode matar. Não vai sobreviver ninguém. Tá vendo? Então a sociedade precisa estabelecer, para ela sobreviver, alguns pontos, algumas definições, alguns conceitos, algumas normas, algumas leis, alguns hábitos, costumes que têm que ser aceitos por todos. O que a filosofia pode fazer é questionar algumas dessas escolhas. Muito bem. Mas eu dizer que não existe verdade de jeito nenhum é impossível, porque senão nenhuma sociedade funciona. Seguindo, Platão, por esse ponto de vista cético, Aristóteles é um filósofo dogmático, né? Ele busca a realidade e acha que a realidade está no mundo ideal, que só é conhecido pela razão, na filosofia, o mundo das ideias. Aristóteles diz que através, né, dos sentidos, os 5 sentidos, e através do raciocínio, a abstração, o cérebro pode chegar à verdade. Então, né, são dogmáticos. Mas Aristóteles diz que, né, se eu não tiver uma metodologia para chegar até o conhecimento verdadeiro, eu posso chegar à mentira. Aristóteles não é tão dogmático quanto, não é, Platão. Diz-se, portanto, que Platão é dogmático idealista e Aristóteles é realista. Ou seja, é possível o homem conhecer a verdade. É claro, não a verdade absoluta, porque o homem é um ser limitado. Muito bem, seguindo. O cético adota como postura filosófica a afasia. Vamos entender essa palavra? Não julgar nem falar sobre a essência ou ser das coisas. Eu nunca vou conseguir entender a fundo, com profundidade, o funcionamento do universo. Por que as coisas são como são? Por que existe a morte? Por que o homem é feliz ou infeliz? O que é exatamente a felicidade? Ou seja, a essência das coisas, responder exatamente a todas as perguntas, não é possível. Então o cético, sabendo disso, ele mantém uma postura de distância. Ele não vai buscar essas, digamos assim, resposta a essas perguntas que de antemão ele sabe que não vai responder. É um exercício inútil. Isso é que se chama afasia. Não se inquietar, afasia, não se inquietar diante daquilo que a gente jamais irá conhecer de qualquer forma, de qualquer jeito. Muito bem. O ceticismo também cultivava a ataraxia, é a paz interior. Ataraxia, esse prefixo a, você já sabe que em grego é negação, né? Ataraxia é a ausência de preocupação, de sofrimento diante das coisas. E a apatia. A apatia, né, ele busca a indiferença, a patos, sem atração, sem querer trazer para si. A apatia é a indiferença diante das coisas, a indiferença diante da dor, a indiferença diante da morte. Não é que você não vá sofrer, não é que você não vai morrer, mas você não tem que rasgar os cabelos. Meu Deus, eu perdi a pessoa que eu mais amava, eu sou um infeliz, eu não quero mais viver.
o cético diz, olha, isso não é uma atitude filosófica. Você não sabe que todo ser vivo morre? Então, pare desse escândalo, desse exagero, porque isso não vai levar a nada. Nem você precisa morrer porque você perdeu a pessoa que você mais amava. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você perderia essa pessoa em qualquer momento da sua vida. Ou ela ia perder você se você morresse primeiro. A morte é inevitável. Então é o tipo da dor que não vale a pena você sofrer. A dor da morte. Porque todos vão morrer. Aliás, essa é a única certeza que a gente tem, dizem os céticos, né? A doença é outra certeza. As pessoas adoecem. Algumas com menos gravidade, outras com muita gravidade. Algumas doenças não deixarão dor, outras doenças vão provocar dores terríveis. Então é uma certeza que você tem. Como é que você vai sofrer por algo que você sabe que vai existir? Mantenha a distância disso. Mantenha a indiferença. Muito bem. Isso vai chegar a Roma, não é? As escolas helenísticas da fase imperial. Olha ainda do capítulo 5. Ó. As escolas helenísticas na fase imperial, em Roma, chegando a Roma. E aí, quem é que a gente tem? Cícero, Lucrécio, Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, Enesidemo e Sexto Empírico. Cícero foi político. Vem de uma, não é? É Marco Túlio Cícero. Esse é o nome completo dele. Vinha de uma família de patrícios. Você sabe que os patrícios são a elite, não é? Família que tem sobrenome, tradição e poder. Cícero, como de família rica, teve uma educação finíssima, teve professores de grego, né? Professores de literatura, as poesias épicas gregas, né? E os poemas romanos, aprendeu gramática, oratória, retórica, dinheiro, deu a ele uma educação fora do comum. E aí, lógico, fez carreira militar, como todo romano de família rica fazia, e fez carreira política também, carreira civil, né? Ocupou todos os cargos da República Romana: edil, censor, questor, pretor, cônsul, várias vezes, senador. Era um camarada que defendia a República Romana, era contra os golpistas, os ditadores. Ele inclusive denunciou uma tentativa de um general safado, nojento, não é? Catilina, Lúcio Sérgio Catilina, que queria dar um golpe, não é? E se tornar ditador em Roma. E Cícero descobriu a conspiração de Catilina e em discursos no Senado apontou o golpista, né? Esses discursos contra Catilina, o general Catilina, foram chamados de catilinárias e são peças, né, literárias da melhor qualidade, esses discursos contra o golpista Catilina, né? Cícero era um homem fora do comum. Logicamente, por conta de suas ideias republicanas, ele terminou, não é, sendo afastado do poder, né, e tendo que amargar um exílio. Teve que sair de Roma. Escreveu muita coisa. No campo da filosofia política, escreveu De República, sobre a República, e De Legem, sobre as leis, sobre a Constituição de Roma, né? Escreveu sobre ética, num livro chamado Tusculanas, e da relação entre a política e a ética, na obra Os Deveres, né? Como deve proceder um político, né? Cícero teve um pensamento eclético, né? Ele misturava coisas ligadas a alguma coisa dos céticos, mas muito dos estoicos. Lucrécio foi seguidor de Epicuro, difundiu muito, né, o pensamento de Epicuro, principalmente a parte de ciência.
Lucrécio escreveu um tratado sobre física, química, biologia, chamado De Natura, sobre a natureza das coisas. Lembrando que natura é a tradução latina de physis, que a gente sabe era ciência, né? O entendimento, o funcionamento da natureza, né? O estoicismo teve como principais representantes Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Sêneca foi da época em que como é o nome, meu Deus do céu? Roma já tinha Césares, né? Sêneca foi da época desse menino Nero, quando Nero era imperador. Sêneca, inclusive, foi condenado à morte, não é? Porque ele ridicularizava a figura de Nero, do imperador Nero, e Nero não gostou e ele foi convidado a morrer, não é? Ele se suicida para não ser, né, condenado à morte. Marco Aurélio foi imperador de Roma. Marco Aurélio foi imperador de Roma. E, apesar de ser um imperador, militar, general vitorioso, Marco Aurélio gostava de filosofia, né? Teve uma educação de qualidade. E vai escrever um livro chamado Meditações, também é conhecido como Pensamentos, que em latim se chama De Cogitationem, né? Os pensamentos, as meditações, né? E nesse livro ele divulga as ideias do estoicismo, né? Desse equilíbrio diante das coisas, né? Epiteto, né, estabeleceu a distinção entre o que está e o que não está no nosso poder de conhecer as coisas, né? Para ele estão no nosso poder a opinião, o desejo, o impulso, a aversão, tudo de que somos os agentes. E não está em nosso poder aquilo que a gente não pode controlar: o corpo, a riqueza, a reputação, os altos postos. Ainda de acordo com Epiteto, nossa liberdade de pensamento é a verdadeira liberdade. É a liberdade de pensar. Mesmo dentro de uma cadeia, você pensa. Ninguém pode impedir você de pensar. Essa seria a maior de todas as liberdades. É a liberdade de consciência. Toda a liberdade, portanto, é basicamente uma liberdade interior, de dentro de nós. Por isso, mesmo aprisionados, acorrentados, nós continuamos livres do nosso pensamento. Aí o livro fala sobre o ceticismo na era imperial, né? Alguns filósofos, né, disso daí, e conclui sobre o ideal do sábio, o que era ser sábio para os romanos, não é isso? E o capítulo termina, como sempre, né, com textos para a gente ler, com comentários, textos complementares, né, um texto de Sêneca sobre a tranquilidade da alma, o epicurismo na nossa época e uma série de exercícios para a gente trabalhar. Pronto. Então, a gente aí concluiu essa parte sobre as filosofias helenísticas. Tá bom? Muito bem. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau.